do Senhor, príncipes e princesas. No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe. A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Vamos para o momento do nosso devocional de todo dia, que é a leitura da palavra de Deus, né? O momento que nós tiramos para ler a palavra, alimentar nossa alma e nosso espírito. Estamos lendo a Bíblia em um ano, estamos no livro de 2 Reis. Hoje nós vamos ler os capítulos 18, 19 e 20. Capítulo 18. Ezequias restabelece o culto do Senhor. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deixou abaixo os bosques. Deitou? É. Então, deixa eu ler de novo. Este tirou os altos e quebrou as estátuas. Isso mesmo. Obrigada. E deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmeneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Assíria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar para Ala e para Abô, junto ao rio Gozã e às cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes, traspassaram o seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Nem o ouviram, nem o fizeram. Senecaribe invade Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim. Tudo o que me impuseres, levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabi-Saris e a Rabi-Saqué de Laquis, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro.
E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabzaque lhe disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavra de lábios é, há conselho e poder para a guerra, em que, pois agora confias, que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naqueles bordão de cana quebrada no Egito, no qual se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará. E assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura, não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna, e Joá, a Rabzaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém, Rabzaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabzaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Quem é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Serfaim e Naivá? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses da terra, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado o rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabzaque. Ezequias ora na casa do Senhor, capítulo 19. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido
rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuxi, eis que há saído para fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu te livrarás? Porventura, as livraram os deuses das nações a quem destruíram, como a Gozã e Arã e a Rezefe, e aos filhos de Éden, que estavam em Telassá? Que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, e do rei da cidade Sevafaim, de Rena e de Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas às mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senecaribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto os deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Isaías conforta a Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: O que da Assíria eu ouvi de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Não, lê de novo, que não deu para entender, que o meu tá assim: O que me impedistes? Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: O que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e blasfemastes? E contra quem alçastes a voz e erguestes os teus olhos no alto, contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontastes o Senhor e dissestes:
Com a multidão de meus carros, subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões desertos. Por isso, os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Era como a erva do campo, e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes que se levante. Porém, o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para debaixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ela voltará. Porém, esta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus fere os assírios e livra Judá. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias adoece, capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que ordenar é a mesma coisa de pôr em ordem, né? Algumas traduções pode ser que esteja escrito: põe em ordem a tua casa. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de ti, lembrar de que andei diante de ti, em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será
sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. A embaixada do rei de Babilônia. Naquele tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e coisa nenhuma houve que... Não, e tudo quanto se achou... E tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que lhe não mostrasse, nem em tua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que lhes não mostrastes. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda, até de teus filhos que procederem de ti, e que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, os mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus. Por hoje são esses capítulos, né? E fica aqui para a nossa meditação, a oração que Ezequias fez ao Senhor em relação à sua enfermidade, que era uma enfermidade de morte, e ele orou com seu coração quebrantado, e Deus o ouviu, e Deus o sarou. E quero dizer para você que Deus não mudou, Deus ainda é o mesmo, e Ele continua sarando, continua curando. Amém? Então vamos orar e agradecer ao nosso Deus por mais esse dia. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo meu vestir, pelo meu calçar, pelo pão de cada dia, Senhor. Abençoa, Senhor, os missionários, protege eles, Papai do céu. Abençoa, Senhor, cada um que está nos acompanhando, Papai do céu. Multiplica as bênçãos em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.